Entrando no ar mais uma edição do seu Bunker Podcast. Esse o primeiro de 2026. O Bunker Podcast ficou fora do ar em um determinado período, mas em 2026 a gente está de volta como um espaço dedicado ao conhecimento, à boa informação e principalmente tentar de alguma forma fazer a nossa parte como um meio de comunicação para esclarecer as pessoas nos mais diversos assuntos, seja ele um pouco do direito, um pouco da economia, um pouco da história, um pouco da filosofia e também da política, porque política não é isso que a gente vem assistindo. Participar da política não é isso que a gente vê todo dia nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, que é essa replicação de reclamações, denúncias, sensacionalismos jornalísticos que não fazem diferença alguma, não atinge nada na estrutura do governo. Já há muitos anos eu vejo as pessoas procurando solução, receita de bolo. O que fazemos para melhorar o cenário? O que podemos fazer para mudar a situação do país? O que podemos fazer para... Não existe nenhuma solução a toque de caixa para ontem para mudar a situação de um país do tamanho do nosso. O nosso país é de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de habitantes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, com um grau de instrução diferente. E num país com essa diversidade, essa sim, a verdadeira diversidade que nós temos, culturais, econômicas, sociais, é impossível a gente criar uma solução ou uma ferramenta para mudar a realidade brasileira do dia para a noite. Não existe. Não é através de partido político e muito menos através dos políticos que a gente vai mudar essa situação. A gente só tem uma verdadeira democracia, uma verdadeira sociedade capacitada para viver a democracia e participar dela, se ela tiver um mínimo de conhecimento a respeito dos assuntos que o Bunker Podcast vai trazer ao longo da sua jornada em 2026. Participar de política não é replicar manchete sensacionalista, não é ficar fazendo denúncia e, pior ainda, dando espaço para político falar. Que os maiores inimigos da sociedade brasileira hoje é a classe política. Porque ou eles são de esquerda e eles são formados, orientados, organizados e disciplinados na busca da implementação e manutenção do socialismo no país, ou eles são fisiologistas. O cara entra na política e aí começa a construir uma carreira política, né? É aquele que começa vereador, vai a deputado estadual, chega a federal, aí vai para o Senado, aí vai para governador, aí volta para ser senador, e aí, quem sabe, um dia ele venha a ser candidato a presidente da República, como muitos que a gente tem aqui em Brasília. Aonde tudo começou?
como é que a sociedade brasileira, e eu falo em sociedade brasileira limitando a pauta à questão brasileira, mas o Ocidente todo está contaminado de alguma forma e foi desvirtuado pela esquerda. Porque a esquerda política, ela é uma ferramenta utilizada por um grupo acima deles chamado de globalistas. Esses globalistas, eles se utilizam da esquerda política global, para que o socialismo seja um momento de treinamento da sociedade para viver um governo global. E a esquerda política acredita ainda existem políticos da esquerda que acreditam que a luta pela implementação do socialismo ou da social-democracia no Ocidente tem a ver com os objetivos buscados há mais de um século pelo teórico Karl Marx e seus seguidores posteriores, Antônio Gramsci, Rosa de Luxemburgo, Edward Bernstein, Lenin, Stalin e por aí vai. Mas, na verdade, a esquerda política é uma ferramenta para a consolidação do globalismo. Globalismo, um governo, um banco, um exército e um grupo muito seleto, muito fechado, que vai comandar o planeta sem fronteiras, com uma cultura, com uma religião e tudo homogeneizado. Acabam-se a nacionalidade. Somos todos terráqueos do planeta Terra. Não vai mais existir eu sou português, eu sou brasileiro, eu sou inglês, eu sou alemão. Somos terráqueos, é isso que eles querem implantar, utilizando a esquerda política, o socialismo e a social-democracia como um estágio de formação da sociedade global para esse novo sistema de governança globalizada. Pois bem, como é que a sociedade entrou para dentro do furacão e se deformou ou foi formada para viver dentro desse sistema político, econômico e social que a gente observa hoje, repleto de controvérsias, né? Porque, pelo menos na minha geração, a gente foi criado e ensinado a respeitar pai e mãe, respeitar o cristianismo, respeitar o próximo. Tudo era baseado numa moral familiar, uma moral e uma ética familiar, uma educação homogênea, porém que respeitava tudo e a todos. Hoje nós temos códigos, estatutos para respeitar o idoso, a criança, os animais, tem o respeito aos LGBT, o respeito aos negros. Quer dizer, se reformatou a sociedade que naturalmente estava organizada. A sociedade era organizada, existia respeito entre tudo e todos. Só que aí vem essa turma da esquerda política, que eles são reformadores, transformadores, construtores por natureza, porque na base do ensinamento marxista, dos pilares básicos é a construção de uma nova sociedade. E é isso que vem acontecendo ao longo dos últimos 30 anos. A construção de uma nova sociedade,
totalmente pautada dentro da concepção socialista que eles idealizaram, rompendo com toda aquela organização social que existia, que o pessoal chama de conservador, rompendo com essa agenda conservadora, secular, se não milenar, para implantar uma nova visão de mundo, a visão de mundo socialista. O primeiro bichinho que infectou a sociedade, eu falo infectar quando me refiro à minha geração, a geração Z, né? Ou melhor, a minha geração é a geração X, a geração Z é a atual. A geração X ela foi infectada, e as gerações posteriores, por um bichinho chamado o bichinho do politicamente correto. Essa foi a primeira investida na construção de uma nova sociedade para o socialismo. Muitos de nós fazemos uma ideia do que é o politicamente correto pela repetição de informações transmitidas. De 100 pessoas que você interrogar na rua, se você encontrar uma que saiba definir o que é uma pessoa politicamente correta, é muito. As pessoas não têm noção do que seja uma pessoa praticar o politicamente correto, ter a mentalidade politicamente correta. O Partido Comunista não teve origem recente, muito menos o politicamente correto. Remonta a sua utilização como um instrumento ideológico ao tempo da Primeira Guerra Mundial. Quando Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista lá no século XIX, ficou bem claro que a ideologia que nascia assentava duas vertentes básicas. O marxismo econômico, que defende a ideia de que a história é determinada pela propriedade dos meios de produção, e o marxismo cultural, que defende a ideia de que a história é determinada pelo poder através do qual grupos sociais, para além das classes sociais, definidos pela raça, sexo, assumem o poder sobre outros grupos. Até a Primeira Guerra Mundial, o marxismo cultural não mereceu muita atenção, que se concentrou praticamente toda no marxismo econômico, e que foi o que deu origem à Revolução Russa. O marxismo cultural é uma subideologia do marxismo. É a outra face da moeda do marxismo econômico. E com todas as ideologias, tende inexoravelmente para a implantação de uma ditadura, isto é, para o totalitarismo. A semelhança do marxismo econômico para o marxismo cultural, ou mais popularmente conhecido como politicamente correto, considera que os trabalhadores e os camponeses são a partida bons e que a burguesia e os capitalistas são a priori maus. Dentro das classes sociais assim definidas, os marxistas culturais entendem que existem grupos sociais bons, como as mulheres feministas, porque as mulheres não feministas são más ou ignorantes. Os negros, os homossexuais, para além dos muçulmanos, dos animistas, dos índios, dos primatas superiores e por aí vai. Esses grupos sociais que incluem os primatas superiores, chimpanzés, gorilas e etc.,
são classificados pelos marxistas culturais ou politicamente corretos como sendo vítimas e por isso são considerados como bons, independentemente do que os seus membros façam ou deixem de fazer. Um crime de sangue perpetrado por um homossexual é visto como uma atitude de revolta contra a sociedade opressora. O mesmo crime perpetrado por um heterossexual de raça branca é classificado como um ato hediondo de um opressor. Segundo o marxismo cultural, o macho branco é o equivalente ideológico da burguesia no marxismo econômico. Enquanto que o marxismo econômico baseia sua ação no ato de expropriação, retirada de direitos à propriedade, o marxismo cultural, ou politicamente correto, expropria direitos de cidadania, isto é, retira direitos básicos a uns cidadãos para alegadamente dar direitos acrescidos e extraordinários a outros cidadãos, baseados na cor da pele, no sexo ou aquilo a que chamam de orientação sexual. Nesta linha está a concessão de cotas de admissão, seja para o parlamento, seja no acesso a universidades ou outro tipo de instituições, independentemente de critérios de competência e de capacidade. Enquanto que o método de análise utilizado pelo marxismo econômico é baseado no Capital de Karl Marx ou na economia coletivista marxista, o marxismo cultural utiliza o desconstrucionismo filosófico e epistemológico explanado por ideólogos marxistas como Jacques Derrida, que seguiu Martin Heidegger, que bebeu muita coisa em Friedrich Nietzsche. O desconstrucionismo, em termos que toda a gente entenda, é um método através do qual se retira o significado de um texto para se colocar a seguir o sentido que se pretende para aquele texto. Este método é aplicado não só em textos, mas também na retórica política e ideológica em geral. A desconstrução de um texto ou de uma realidade histórica permite que se elimine o seu significado, substituindo-o por aquilo que se pretende. Por exemplo, a análise desconstrucionista da Bíblia pode levar um marxista cultural a inferir que se trata de um livro dedicado à superioridade de uma raça e de um sexo sobre o outro sexo, ou a análise desconstrucionista das obras de Shakespeare, por parte de um marxista, pode concluir que se tratam de obras misóginas que defendem a supressão da mulher, ou a análise politicamente correta dos Lusíadas, de Luís de Camões, levaria à conclusão de que se trata de uma obra colonialista, supremacista, machista e imperialista. Para o marxista cultural, a análise histórica resume-se tão só à análise da relação de poder entre grupos sociais. O desconstrucionismo é a chave do politicamente correto, ou marxismo cultural. Porque é através dele que surge o relativismo moral como teoria filosófica, que defende a supressão da hierarquia de valores, constituindo-se assim a antítese da ética civilizacional europeia. Então, acabar com a hierarquia. Todos somos iguais. Não existe mais hierarquia. Com a Revolução Marxista Russa, as expectativas dos marxistas europeus atingiram um ponto alto
Esperava-se o mesmo tipo de revolução nos restantes países da Europa. À medida que o tempo passava, os teóricos verificaram que a expansão marxista não estava acontecendo. Foi então que dois ideólogos marxistas se dedicaram ao estudo do fenômeno da falha da expansão do socialismo marxista. O primeiro deles foi Antonio Gramsci, na Itália, e o segundo foi George Lukács, na Hungria. Gramsci concluiu que os trabalhadores europeus nunca seriam servidos nos seus interesses de classe se não se libertassem da cultura europeia e, particularmente, da religião cristã. Para Gramsci, a razão do falhanço da expansão socialista marxista estava na cultura e na religião. E o mesmo concluiu Lukács. Vamos falar da nova língua. O que é a nova língua? Dentro desse projeto marxista cultural, existe um fator importante chamado nova língua, que tem o objetivo não é apenas oferecer um meio de expressão para a cosmovisão e para os hábitos mentais dos devotos, mas também impossibilitar outras formas de pensamento. Tão logo a nova língua for adotada definitivamente e a antiga língua esquecida, qualquer pensamento herético será literalmente impossível, até o limite em que o pensamento depende das palavras. Quando esta for substituída de uma vez por todas, o último vínculo com o passado será eliminado. O que significa? A nova língua significa criar novas palavras ou pegar as palavras já existentes e trocar o significado delas. Eu coloco o significado que eu quiser naquela palavra. E é isso que a esquerda vem fazendo há mais de 30 anos, dentro do sistema de ensino ocidental. Ressignificando, criando uma nova língua. Quantas palavras da língua portuguesa já foram criadas pela esquerda? E quantas palavras do dicionário da língua portuguesa a esquerda já ressignificou? É uma boa pergunta. O mais importante sucesso de uma revolução ocorrerá quando uma nova filosofia de vida for ensinada para todos e, se necessário mais tarde, forçada sobre eles. A principal tarefa da propaganda é ganhar o povo para a nova organização. A segunda é a ruptura do estado de coisas existente, permeando com a nova doutrina. A substituição da norma culta por um linguajar popular, sem preconceitos, como demonstrei naquele momento, a diabólica imposição forçada do politicamente correto e derivada desta, a censura a autores renomados da literatura nacional, como se trata, ou como já aconteceu, já censuraram as obras do Monteiro Lobato, alegando racismo, como pelo mesmo motivo as novas edições de Huckleberry Finn, de Mark Twain, retiraram as palavras nigger e Indian, consideradas hoje ofensivas aos negros e aos índios, que na época nada tinham de racista, e substituíram pela palavra slave, que quer dizer escravo. O mesmo certamente acontecerá com a censura às passagens carinhosas escritas por Lobato em relação à tia Anastácia, a melhor quituteira do mundo,
que, vendo a onça chegar perto, tal como um macaco, trepou numa árvore para se salvar. Segundo o politicamente correto, isto é inaceitável, porque compararia todos os negros com macacos, e não que a palavra macaco possa ter sido empregada para expressar a agilidade de subir agilmente em uma árvore. O professor Evanildo Bechara aborda corretamente a estreita ligação dos preconceitos linguísticos e a imposição do politicamente correto. E acrescenta: esta questão do preconceito linguístico foi algo que os sociolinguistas trouxeram à discussão para estabelecer na sociedade quem manda mais e quem pode menos. No entanto, este preconceito não tem mão única. Ele surge tanto da pessoa que fala a norma culta em relação à norma popular, como daquele que fala a norma popular em relação à norma culta. Porque o preconceito resulta da diferença, e esta não é só do mais para o menos, mas também do menos para o mais. E relaciona diretamente com o politicamente correto. Hoje não se pode dizer o preto ou o negro, porém o negro diz do branco, o branco azedo. Pode-se notar claramente que apenas uma das mãos é interditada, a outra não. Não só é aceita, como até mesmo estimulada. É exatamente aí que os críticos do politicamente correto se enganam. A aparente eliminação dos preconceitos, sejam raciais, sejam de linguagem, não passa de uma mensagem sedutora para encobrir o desígnio revolucionário de criar uma nova língua para destruir a cultura como autoconceito de saber, cujo aprendizado só pode ser adquirido com grande esforço, suor e lágrimas. E que é tudo o que o cidadão do século XXI despreza. Esforço, suor e lágrimas para aprender. Ele quer tudo no grupo do WhatsApp, ele quer tudo no Reels, no Story do Facebook, ele quer tudo em vídeos de 2 minutos, e isto é impossível. Ele não vai aprender através do que a agilidade e a rapidez da tecnologia está nos proporcionando. E esse desprezo faz com que a gente tenha cada vez mais pessoas politicamente corretas, formadas ou deformadas por esse bichinho socialista dentro da nossa cultura. O intelectual William Lind se refere ao politicamente como a AIDS intelectual. Disse ele: tudo que ela toca adoece e finalmente morre. Os politicamente corretos não querem que ninguém saiba uma verdade. Politicamente correto não é nada mais do que marxismo traduzido do econômico para o cultural. Enquanto o marxismo clássico prega que a história é determinada pela propriedade dos meios de produção, o cultural diz que a história é explicável pela identificação de quais grupos, definidos por sexo, raça, normalidade ou anormalidade sexual, têm poder sobre os outros grupos. O marxismo cultural, imperante na deseducação brasileira desde 1994, com a gestão de Paulo Renato de Souza no Ministério da Educação, considera que a revolução deve expropriar os homens brancos, héteros e cultos deste poder, concedendo-o às minorias, homossexuais, feministas, negros, índios, quilombolas, mulheres não feministas ou negros e índios que não aceitam esta ideologia são rejeitados
como submissões aberrantes. No que toca ao assunto que estou abordando, o mesmo se dá com relação à cultura. Os que aprenderam e usam a norma culta são os poderosos e devem ser expropriados deste poder, elevando a linguagem popular errada ou inculta ao mesmo nível. Rejeitam-se os que querem aprender a falar corretamente como submissos ao poder cultural. O professor Bechara mostra que até a expressão língua culta sofreu esse processo de depuração politicamente correta, na medida em que é considerada pejorativa, e por isso usa-se hoje o termo língua padrão. Mas, embora diga que concorda com isso, em toda a entrevista o professor Bechara só usa o tradicional culto, o que não poderia deixar de ser em se tratando de um dos maiores gramáticos brasileiros.